Olá, tudo bem? Que bom que você já está aí conectado para ouvir uma mensagem de esperança. O tema deste maravilhoso encontro é a última voz. Este tem sido o tema do Ministério de Publicações para o ano de 2021 e você é o convidado especial para transmitir esta mensagem. Queridos e queridas, é muito importante entendermos que de fato precisamos ser a última voz neste mundo a proclamar a volta de Jesus. Porque cremos e eu creio que Jesus deve voltar em nossa geração. Não deve demorar muito. E aí eu quero convidar você, sem muita delonga, a estudar um pouco a Bíblia e aprendermos juntos sobre alguém que foi a última voz para muitas pessoas. E guiado por Deus, ele pôde transmitir um chamado especial e direto ao povo. No entanto, algumas pessoas não aceitaram, não acreditaram, mas ele permaneceu firme. Eu estou falando de um grande homem que escreveu um livro na Bíblia, que seu livro assemelha-se à própria palavra de Deus, a Bíblia por completo. Tem aí como curiosidade o livro de Isaías. Isaías tem 66 capítulos, a mesma quantidade de livros da Bíblia. Isaías tem 39 capítulos mencionando coisas passadas e 27 capítulos mencionando coisas futuras, promessas, profecias futuras, equivalente aos 27 livros do Novo Testamento, que traz aí esperança para o amanhã. E como tema desta tarde, o tema deste momento é a última voz, quero refletir um pouco sobre a confirmação do chamado de Isaías para ele ser uma voz de esperança, a proclamar às pessoas a restauração da consagração da comunhão com Deus. Queridos, livro de Isaías, capítulo 6, é o texto base para a nossa reflexão agora. Eu quero convidar você que está aí agora a pegar sua Bíblia. Não faça isso. Não apenas escute. Pegue a sua Bíblia, leia, marque aí, escreva. Porque esta mensagem pode ser uma mensagem que você pode transmitir amanhã para outra pessoa, quando você for apresentar este tema para a tua igreja, para o teu distrito. Você pode usar esse mesmo texto, o texto base da última voz de advertência para este mundo. Então, abra a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6. Você já abriu? Então, quero orar com você. Feche seus olhos onde você está agora, para nós falarmos com o eterno Deus e Criador. Oremos então. Obrigado, Senhor, por este momento, por tuas bênçãos, por teu carinho e cuidado, por tua proteção, pelo dom da vida que o Senhor nos concede. Que o Senhor nos ilumine, nos restaure, nos fortaleça ao lermos a tua palavra. Fala conosco, é por isso que oramos e clamamos ao Senhor, por Jesus. Amém. Queridos e queridas, que bom que você se conectou. Silvana aí nos fez o convite, estive um bom tempo aí também neste ministério e principalmente nesta região aí, e era maravilhoso trabalhar aí, e aprendi e conheci muitas coisas novas aí. E hoje, que bom receber esse convite para voltar, mesmo que de forma online aí, né? Podemos falar para vocês sobre a palavra de Deus. Vamos lá, livro de Isaías, capítulo 6. Eu quero trazer aqui 3 coisas muito básicas, 3 visões especiais que Isaías tem e como pormos em prática, como vermos e vivermos esta visão. A primeira visão está descrito no verso 1 ao verso 4, e eu denominei visão de Deus. Então, se você acompanhar a leitura no livro de Isaías, capítulo 6, verso de 1 a 4, você vai ver a seguinte inscrição, o seguinte texto. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado no trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro. E em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua presença, da sua glória. Isso enche o mundo inteiro. O verso 4 diz assim: O barulho das vozes dos serafins fez tremer o alicerce do templo, que foi ficando cheio de fumaça.
Queridos e queridas, olha que coisa maravilhosa. E aqui eu quero trabalhar um pouco sobre esta visão que Isaías tem de um Deus assentado em um alto e sublime trono. O texto começa trazendo um rei em um episódio. Queridos, o rei Uzias foi um rei de extrema importância para esse povo de Judá. Há muito tempo atrás houve este rei chamado Uzias. E queridos, Uzias teve o seu ministério, ou melhor, o seu reinado marcado por muitas vitórias, marcado por muitas batalhas, mas que essas batalhas eram levado a felicidade ou alegria para o lar e dizer assim, nós vencemos a batalha. E com isto o rei Uzias conquistou muitas batalhas e alargou o território e as fronteiras do povo. O povo olhava para o rei Uzias confiando que ele sempre venceria as batalhas. E aí, só que agora o que acontece? O rei Uzias está morto. O verso 1 nos diz, no ano da morte do rei Uzias, a Isaías declara, dizendo, eu vi o Senhor. Mas um adendo aqui, um parêntese para você perceber, a primeira lição que podemos aprender neste contexto é uma coisa. Quando o povo neste mundo estão tremendo de medo ou preocupado como que vai ser agora a sua vida, como que vai ser as batalhas, como é que vai ser os momentos futuros, Deus diz para Isaías, Isaías, eu estou no controle da história deste mundo. Queridos, Deus sempre está no controle, por mais que não pareça, por mais que você duvide, Deus está no controle da história da humanidade. E enquanto aqui a Bíblia diz que o trono terrestre está vazio, Deus se mostra para Isaías dizendo, olha Isaías, não tema, pois o trono celestial está ocupado. Você já ouviu aquela música de Heraldo Reis que diz assim, no trono do viver só existe lugar para um? O povo aqui neste mundo estava confiando apenas no trono terrestre e esqueceram, abandonaram por se achar autossuficiente da lei do Senhor, da palavra de Deus e se distanciaram cada dia mais. E aí Deus mostra para Isaías dizendo, olha Isaías, o trono terrestre está vazio, mas o trono celestial está ocupado e eu estou assentado aqui. Deus faz ver por Isaías. Isaías, então, tem esta visão de um Deus glorioso, um Deus adorado. Os serafins estão ali adorando e eles cantam com toda alegria, dizendo assim, Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Em outra tradução diz, é o Senhor dos Exércitos. Olha que coisa maravilhosa e interessante, queridos. Isso nos diz que não temos o que temer. A voz é clara dos anjos dizendo que Deus é santo, santo, santo. E que mesmo que o povo ali estivesse confiando em um comandante, em um líder terrestre, Deus está dizendo não é ele, não é dele que vem a vitória. A vitória vem do alto, vem dos céus. A segunda visão que podemos trabalhar aqui é a visão do pecado. Isaías no verso 5, olha o que acontece aqui. Isaías diz assim, então eu disse, ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Queridos, o interessante é que quando Isaías tem a visão de um Deus todo-poderoso, um Deus adorado, ele também tem uma visão da situação, ou da real situação que ele está. Sabe o que eu acho magnífico aqui? Uma da segunda lição que podemos aprender para a nossa vida? Primeiro é entender que quem está no controle da história da humanidade não são os governantes deste mundo. Não é prefeito, governador, não é deputado, não é presidente da república, não é ninguém, nenhum deles. Quem está no controle da história da humanidade é o nosso Criador. Segunda coisa, ninguém tem um encontro com Deus ou tem uma visão de Deus para ver o pecado do outro. Primeiro você vê a sua situação pecaminosa, a sua situação deplorável de pecador miserável, comedor de açúcar. Você pode entender claramente aqui, queridos, que Isaías olha para si mesmo, para dentro de si e diz assim, ai de mim, eu estou perdido. Por que Isaías diz isso? Porque ele tem clara certeza que ninguém pode ver a Deus e permanecer vivo. Isaías entende, ele declara, ele confessa o pecado. Qual é o pecado, Isaías? Ter lábios impuros. E eu pergunto, tua voz, tem sido ouvidos por muitos, dizendo o quê? Como você tem usado as palavras, como você tem usado a tua voz
para ser a voz de advertência ao mundo que está a perecer, ou para simplesmente amaldiçoar ou para contar lorotas por aí? Queridos, Deus nos chama para nós sermos a última voz de advertência. Deus nos conclama para isto. Deus quer que você seja este mensageiro. Deus te convidou para nesse momento estar aqui ouvindo esta mensagem para que você entenda uma coisa. No trono do viver só existe lugar para um e não para dois. Deus está dizendo aqui claramente que a despeito das lutas deste mundo, Ele está no controle da história da humanidade. Segunda coisa, quando você tiver realmente um encontro com Deus, jamais você vai olhar para o pecado do próximo, você vai olhar para si mesmo e perceber o quão miserável pecador você é. Terceira e última visão que eu trabalho nesse texto aqui, eu quero trabalhar com vocês neste momento, é a visão do perdão e do serviço. Louvado seja Deus, porque esse texto, esta história não finaliza neste contexto do verso 5. Mas ele continua e traz um oásis, ele continua e traz uma esperança, ele continua e traz uma certeza. Sabe de quê? Que quando nós oramos a Deus e confessamos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos restaurar. Queridos, olha o que diz o verso 6. Acompanhe a sua Bíblia aí comigo, o que diz o verso 6. Diz assim: Aí um dos serafins voou para mim, segurando com ternais uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: Agora que esta brasa tocou seus lábios, a sua culpa estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Olha que maravilha a visão do perdão que Isaías tem. Só que existe um detalhe aqui que você deve perceber e entender. Neste contexto, para Isaías ser transformado, e esta brasa aqui, este fogo, que na Bíblia significa de purificação, Isaías vê esta brasa vindo para ele, toca nos seus lábios. Por quê? Porque é ali que é o pecado de Isaías, é ali a pedra de tropeço. Mas isso só acontece, sabe por quê, queridos? Porque Isaías confessa o seu pecado. Ei, o que é que você tem em sua vida que tem lhe atrapalhado de ser uma voz de advertência a este mundo que está a aparecer? O que é que você tem praticado que tem distanciado você de Deus? O que é que tem impedido de você ser uma voz de advertência, a última voz a proclamar a verdade de esperança? O que é que tem impedido você? Confesse a Deus, fale com Ele neste momento, Ele tem poder suficiente para perdoar o teu pecado. Isaías confessou o seu pecado a Deus quando ele viu Deus e ele teve o perdão do pecado. Segunda coisa que acontece aqui nesta visão é a visão do serviço. A visão do perdão. Isaías é perdoado, mas ninguém é perdoado apenas para ficar em casa assistindo televisão, para ficar assistindo culto online, para ficar assistindo live. Ninguém recebe o perdão, ninguém irá receber o Espírito Santo para ficar em casa. Olha Atos 1, verso 8. O Espírito Santo seria descido sobre a igreja, sobre o povo, para que eles fossem testemunhas. E ninguém testemunha apenas dentro de 4 paredes. Nós precisamos sair para proclamar, ser de fato a última voz. E aí vem o verso 8, que diz o texto na linguagem que eu estou usando aqui, dizendo assim: Em seguida ouvi o Senhor dizendo: Quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi Isaías: Aqui estou eu, envia-me a mim. Queridos e queridas, deixa eu te dizer uma coisa. Deus está perguntando nesta oportunidade para você, para todos nós, quem que Ele vai enviar como a última voz de advertência a este mundo? Quem que Ele vai enviar como mensageiro? Quem que Ele vai enviar para proclamar as boas novas da salvação? A pergunta é: você vai dizer: eis-me aqui, Senhor, eu vou? Eis-me aqui, Senhor, me envia? Eis-me aqui, Senhor, me usa? A resposta é sua. Mas o convite de Deus ainda continua. Ele pode contar com você. Ele pode usar você. Ele pode enviar você. Ele pode transformar você para ser esse mensageiro. Isaías, então, depois de ter visto Deus, ter sido perdoado por Deus
Isaías, ele agora começa uma nova história. Ele vai ser a voz de advertência ao povo que estava tão confiante no seu rei terrestre que tinha esquecido da aliança do Senhor. E a mensagem de Isaías não era fácil. Isaías estava dizendo que o povo deveria se voltar-se para Deus, porque se não se voltassem para ele, eles seriam cativos em Babilônia. Eles iriam para o cativeiro. A mensagem que você tem para dar a este mundo é que aquele que não aceita o Senhor como seu Salvador, eles serão destruídos pelo pecado e com o pecado. Eu quero orar por você, querido e querida, para que Deus possa usar você como a última voz, a voz de advertência, a voz que precisa ser ouvida em alto e em bom som, a voz de esperança, uma voz de esperança. Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Obrigado, Senhor, por tua bondade, por tua misericórdia, por teu amor. Neste momento estamos felizes porque o Senhor nos dá a oportunidade de sermos participantes desta mensagem e podermos proclamar ao mundo que o Senhor está voltando. Isaías aqui teve a visão do Senhor. Nós queremos também, ó Deus, poder ver o Senhor face a face quando o Senhor voltar nas nuvens do céu para nos buscar, e queremos morar contigo eternamente. Por isso, enquanto o Senhor não vem, desejamos neste momento sermos a tua voz, uma voz de esperança, a última voz a proclamar as boas novas da salvação, para que todos que nos ouvem possam ser restaurados pelo poder da esperança. Fica conosco, Deus, derrama teu Espírito Santo em nossa vida e nos faz mais que vencedor. Por Jesus. Amém. Queridos e queridas, que Deus abençoe você, um maravilhoso encontro, e que Ele restaure sua vida, para que assim você possa ser um mensageiro de esperança, aquele que vai dar a última voz, que vai ser a última voz, aquele que vai viver a última voz, a voz de salvação. Que Deus te abençoe e te restaure, em nome de Jesus. Que Ele esteja contigo, um maravilhoso momento e maravilhosa reunião. Até mais e até uma próxima oportunidade.